Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse aqui vai ser meu último vídeo para a parte de legislação para o concurso da prefeitura daqui de Ananindeua. Então, como sendo o último vídeo, eu vou mostrar um apanhado geral dos assuntos como Estatuto dos Servidores daqui da prefeitura e também do plano de cargos e carreiras e remuneração daqui da prefeitura. Então, além disso, ainda vai ter questões sobre esse tema. E antes de começar, não esqueça de curtir, é rapidinho, pessoal, é só curtir lá, comentar e compartilhar. E antes de iniciar aqui, eu vou mostrar duas questões que eu já citei em outros vídeos. Então, é só mesmo para a gente treinar mais um pouco sobre isso. Então, vamos iniciar. Não esqueça de novo de curtir, tá, pessoal? Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso primeiro conteúdo, que é sobre o regime jurídico que está lá no Estatuto. Então, o que que ele diz sobre isso? O regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas do município de Ananindeua é qual? É o estatutário. Ou seja, nós temos até uma imagem aqui, olha só, representando um estatuto, que é por ele é que dá toda a fundamentação das relações do servidor com a chefia. Então, nele todos tem aquele conjunto de leis próprias, né? Que estabelece o quanto recebe, como é que ocorrem as relações. Então, de uma forma geral, é o estatutário que é o regime jurídico. Então, se ela aplica para administração direta, autarquias e fundações públicas, então ela não se aplica a quem? Primeiro, aos servidores investidos de emprego público, olha só o termo, é emprego público. Aos empregados de empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades da administração indireta que explorem atividade econômica, e ele também não se aplica aos contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária por excepcional interesse público. Então, mais uma vez, ele não se aplica aos servidores com o emprego público. Segundo, aos empregados de empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades da administração indireta. E terceiro, aos temporários, certo? Então, com isso, a gente já tem a nossa primeira questão, que essa daqui ela já foi uma questão já apresentada em outro vídeo, que é: marque a alternativa que indique qual o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do município de Ananindeua, conforme determina o caput do artigo 1º. Então, direto é a letra B, que é o estatutário, certo? E aqui temos uma outra questão ainda sobre esse regime jurídico. Então vamos ler. O regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do município de Ananindeua é o estatutário, certo? O disposto nesse estatuto dos servidores públicos não se aplica, olha só, ele não se aplica aos servidores investidos em cargos públicos, assim definidos em lei municipal específica. Não, olha só qual é o erro. Não é cargo público, é o quê? É emprego público. Então, a segunda alternativa. Aos empregados de empresa pública, sociedade de economia mista e outras entidades da administração indireta que explorem atividade econômica? Sim, isso está lá no estatuto. E terceira alternativa é aos contratados por tempo determinado para atender às necessidades temporárias por excepcional interesse público? Sim. Então, nós temos aqui, como alternativa correta, é a 2 e a 3. Só que se a gente procurar aqui, olha só, porque ele pede para marcar qual é a alternativa correta, a gente não encontra. Então, a gente tem que prestar bem atenção nesse tipo de respostas aqui, porque afinal, olha só, ele diz: a primeira está errada, a segunda está correta, a terceira está errada, ou todas estão corretas. Então, o que que a gente viu aqui? Só a primeira que está errada. Então, a alternativa correta dessa questão. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Apenas a afirmação 1 está errada, certo? Aqui o segundo tema são as formas de provimento, no qual eu já falei em outro vídeo. Então, vamos relembrar mais uma vez sobre isso. As formas de provimento são 6 tipos, que a gente tem que lembrar através dessa dica aqui, olha só, prono 4 ré. Que o que quer dizer?
O PRO é de promoção, o NO de nomeação, o RE de readaptação, o RE de reversão, o RE integração e RE de condução. Então, através dessa dica aqui, a gente consegue memorizar um pouco sobre as formas de provimento. Lembrando mais uma vez que são 6. Então, promoção, nomeação, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Lembrando, né, que cada um deles possui a sua definição, suas características e tudo, que eu já mostrei em outros vídeos. Bom, continuando aqui, a gente já tem mais uma questão sobre isso, que ela também é repetitiva, mas vamos ler de novo. O caput do artigo 11 estabelece as formas de provimento em cargo público. São eles exceto, olha só o exceto, né? A exceção que não faz parte das formas de provimento. A readaptação, sim. A reversão também. E a requisição? Não, ela não faz parte, tanto que ela não está naquele nosso slide anterior. E a recondução também faz parte. A segunda questão sobre as formas de provimento é esta daqui, olha só. Observe as assertivas seguintes sobre readaptação, reversão e recondução e marque a alternativa correta. Então, a gente tem que lembrar um pouco, né, dos conceitos de readaptação, reversão e recondução. Então, a gente vai ver aqui para a gente relembrar, certo? Bom, o primeiro conceito aqui é da recondução, que segundo o estatuto, ele diz que a recondução é o retorno do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado, sendo que ele pode ocorrer em 2 casos, que é a inabilitação estágio probatório relativo a outro cargo, e o segundo é a reintegração de outro servidor ao cargo ora ocupado, certo? O movimento é a reversão, no qual ela diz, segundo o estatuto, que ela é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial declarados insuficientes os motivos determinantes da aposentadoria. Segundo o estatuto, ele ainda diz que sobre a reversão, que ele far-se-á no mesmo cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas e sem redução de vencimento. A forma de provimento aqui é a readaptação, no qual, segundo o estatuto, ele diz que a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em sua expensão, certo? Então, esses são algumas das formas de provimento. Então, voltamos aqui para a nossa questão. Então, vamos lá, que é para marcar a alternativa correta. Então, a primeira é: a recondução será efetivada em cargos de carreira de atribuições afins ao anteriormente ocupado, respeitada a habilitação exigida? Não, sabe por quê? Qual é o erro dessa alternativa aqui? É porque ela diz que são atribuições afins ao anteriormente ocupado. E não, lá na recondução ela é volta ao cargo anterior, que era ocupado, certo? Então, a segunda alternativa ela diz assim: em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução dos vencimentos do servidor? Sim, tanto que eu acabei de ler, né? Que ela diz lá na. Sim, pois ela diz lá que ela não acarreta nem o aumento e nem a redução dos vencimentos do servidor. Então, a terceira alternativa ela diz assim: a reversão parcial do mesmo cargo anteriormente ocupado ou em outras atribuições análogas sem redução de vencimento? Sim, então está correta. E por último, é a 4, que é a recondução é o retorno do servidor concursado e estável ao cargo anteriormente ocupado? Sim, olha só, ela é a versão correta dessa primeira aqui, mas a gente vê, olha só a diferença, né? Que ela é a volta ao cargo anteriormente ocupado e não com cargo que tem atribuições afins ao que era ocupado. Então, tem uma certa diferença, sim, entre essas duas alternativas. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C, que é a segunda, a terceira e a quarta que estão corretas. Bom, pessoal, um outro capítulo que a gente tem que abordar também, que está no estatuto, é das responsabilidades do funcionário. Como é que é? Ele sim tem responsabilidades do servidor. E quais são essas responsabilidades? São a civil,
penal e administrativo. Então, para cada uma delas, possui características que o Estatuto informa. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que é a responsabilidade civil? Ela decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que ele é praticado em prejuízo a quem? Ao erário e ao terceiros. Então, como ela possui dois tipos de vítimas, então há também duas formas de serem indenizados. E dependendo da vítima, é um tipo de indenização. Então, no caso do erário, o que ocorre? As reposições e as indenizações ao erário poderão ser descontadas em parcelas mensais, não excedente a 10ª parte da remuneração ou proventos, em valores atualizados. Então, essa é a forma que tem que ser penalizado quando é em prejuízo ao erário. Então, o que acontece quando o prejuízo é a terceiros? O servidor ele responde perante a Fazenda Pública em ação regressiva e, além disso, a obrigação de reparar o dano estende até aos seus sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, esse tipo de responsabilidade é a civil. Então, tudo isso ocorre quando ela ocorre. Então, a segunda temos a penal e a administrativa, que ela é bem simples, porque lá no Estatuto ele diz apenas que a penal ela é constituída, ela abrange o crime e a contravenção, e na responsabilidade administrativa, ela resulta do ato omissivo ou comissivo, olha só a diferença daqui, né? É apenas o ato omissivo ou comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função. Olha só. No civil, são os atos omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, enquanto que no administrativo é apenas o ato omissivo ou comissivo. Então, além disso, de acordo com o artigo 189, o Estatuto diz que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Além disso, no artigo 193, as sanções civis, penais e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo independentes entre si, ou seja, são cumulativos e independentes. E, por último, no artigo 194, ele diz que a responsabilidade administrativa dos servidores será afastada no caso de absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria. Certo? Então, nós temos a primeira questão aqui sobre esse assunto, no qual a lei sobre o Estatuto dos Servidores determina que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Sobre o assunto, apenas não se pode afirmar. Então, é aquela questão de novo, né? O é certo, é o errado, não se pode afirmar. Então, vamos lá. Letra A. Tratando-se do dano causado a terceiros, lembra lá dos terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva? Sim. Letra B. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nesta qualidade? Sim. Letra C. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida? Sim. Então, se a gente está vendo que todas estão corretas até aqui, então nos sobra a letra D. Então, ela é a incorreta. Então, vamos lá. A responsabilidade civil resulta do ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função? Não, olha só, não é responsabilidade civil, é a responsabilidade administrativa. Lembra, olha só as palavras-chave aqui? É só esse daqui. Na responsabilidade civil, a gente tem, né? É o omissivo, comissivo, doloso e o culposo. Bom, após o capítulo das responsabilidades, nós temos também o capítulo das penalidades disciplinares, no qual as penalidades disciplinares, elas são como advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, no qual todas elas, para serem aplicadas as penalidades, elas devem levar em consideração algumas coisas.
no qual é a natureza e a gravidade da infração cometida, danos que dela provieram para o serviço público, circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, os antecedentes funcionais. Informações também que são importantes, que são descritas no capítulo das penalidades, essa daqui, olha só. As penas impostas aos servidores serão registradas em seus assentamentos funcionais. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. E durante esse período da suspensão, o Estatuto ele diz também que o servidor suspenso perderá todas as vantagens e os direitos do exercício do cargo. Então, ele é penalizado desse tipo aqui, em caso de suspensão. Então, a demissão ela é aplicada em seguintes casos, que são vários. Então, a primeira aqui, olha só, é crimes contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa ou defesa de outrem, revelação de segredo apropriado em razão do cargo, mas também, olha só, a lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, corrupção, acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos, inclusive de proventos deles decorrentes, quando decorrentes à má-fé, a transgressão do artigo 182 dos incisos 11 ao 20, como, por exemplo, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata ou recusar fé a documentos públicos. Outro caso também é a reincidência. Outro caso também é a reincidência da pena de suspensão. Então, nós temos a nossa primeira questão aqui sobre o assunto. Uma das penalidades... Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. Uma das penalidades disciplinares a ser aplicada ao servidor é a suspensão. Lembra? Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 198, o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente será suspenso por até, letra A, 15 dias, acabei de falar. Bom, pessoal, um outro assunto muito importante, mas que está no plano de carreiras, é essa daqui, da seção 4, que ela é o desenvolvimento profissional. Ou seja, se a gente pensar bem o que é esse desenvolvimento profissional, a gente consegue estabelecer uma ideia de que ela é proveniente a tudo que proporciona o desenvolvimento daquele servidor. Tanto que é constituído com o nome, de desenvolvimento profissional. Então, é tudo em prol da melhora daquele profissional, de conhecimentos, habilidades e tudo. Então, lá no plano, ele diz que o conceito de desenvolvimento profissional é esse daqui, olha só. É o conjunto de procedimentos que buscam proporcionar aos servidores atualização e a ampliação de conhecimentos, olha só, visando seu desenvolvimento pessoal e a melhoria da qualidade do serviço público. Então, ela tem duas visões, A do servidor, ou seja, o desenvolvimento pessoal, e também no setor do serviço público, que melhore a qualidade do trabalho apresentado para a sociedade. E, além disso, ele também contempla a elevação da escolaridade formal em todos os seus níveis, Ou seja, aquele servidor que seja do ensino fundamental ao médio, é bom ele sempre estar se atualizando, se aperfeiçoando. E olha só, o aperfeiçoamento técnico profissional e a formação para a cidadania. Então, isso tudo aqui é o quê? É o desenvolvimento profissional. Então, o desenvolvimento profissional, ele abrange vários níveis, e um deles é o nível de aperfeiçoamento, que nesse tipo de nível, ele auxilia na questão de participação,
por exemplo, em feiras, em congressos, seminários. Então, nesses eventos gerais, né, temos cursos, seminários, simpósios, palestras, fóruns de debate, semanas de estudos. Ele só não é aplicado em cursos de graduação e pós-graduação. Então, esse nível de aperfeiçoamento são esses eventos curtos, né, pequenos, que o servidor pode participar. Então, uma outra informação que ele fala sobre o desenvolvimento profissional é que, em nível de graduação, pós-graduação, terá possibilitado, por interesse, a conveniência da administração, a redução de quê? De carga horária, de acordo com o estatuto. Então, aqui a única coisa que vai diminuir é a redução de carga horária, porque vamos pensar, né? Graduação e pós-graduação, ela puxa muito tempo da pessoa, né? Para se dedicar, para estudar, fazer provas e tudo. Então, isso vai afetar na sua carga horária. E o vencimento continua o mesmo, só é a carga horária. Mas eu acredito que depois tem aquela compensação de horários, né? Porque como vai diminuir, ele vai ter que, de qualquer forma, compensar aquele horário que está faltando. Outra coisa que o plano também informa sobre o desenvolvimento profissional é que o afastamento integral do servidor em casos de mestrado e doutorado fora do município, ou seja, fora de Ananindeua, deverá ser autorizado pelo prefeito municipal. Então, ele não pode simplesmente decidir que vai fazer um mestrado e um doutorado fora sem dar satisfação. Ele tem que ter autorização do prefeito municipal. Em especial, ele deve dispor sobre os requisitos, custeios e formas de concessão de bolsas de estudo para os cursos de graduação e pós-graduação a quem? Aos integrantes do quadro de servidores do provimento efetivo, da administração direta e docentes do município, certo? Então, nós temos a nossa primeira questão justamente sobre o desenvolvimento profissional, no qual ele pede para marcar a errada. Então, vamos procurar. O desenvolvimento profissional é o conjunto de procedimentos que buscam proporcionar aos servidores a atualização e ampliação de conhecimentos, visando seu desenvolvimento pessoal e a melhoria da qualidade do serviço público, contemplando a elevação da escolaridade formal em todos os seus níveis, o aperfeiçoamento técnico profissional e a formação para a cidadania, certo? O desenvolvimento profissional em nível de aperfeiçoamento será desenvolvido através de cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, palestras, fóruns de debate, semanas de estudos e outros similares, afins às atribuições desempenhadas, exceto os cursos de graduação e pós-graduação. Eu acabei de falar, né? Então essa está correta. Letra C. O desenvolvimento profissional em nível de graduação e pós-graduação terá possibilitado, por interesse e conveniência da administração, a redução do vencimento? Não, né? É a redução de carga horária, na forma de lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município. Lembra? É sempre a redução de carga horária, pois o vencimento continua o mesmo. Então, essa aqui é a alternativa correta, né? A letra C, pois ele quer a errada. Mas vamos ler a letra D. Em lei especial, deverá dispor sobre os requisitos, custeios e formas de concessão de bolsas de estudo para a realização de cursos de graduação e pós-graduação para os integrantes do quadro de servidores detentores do cargo do provimento efetivo, da administração direta e docentes do município. Então, essa está correta. Então, a alternativa dessa questão é a letra C. Importante também que o plano de carreiras aborda é com relação ao capítulo 8, que são os ambientes organizacional, no qual, se a gente pensar bem e prestar bem atenção nessa imagem, a gente consegue observar que o ambiente organizacional está relacionado ao local, né? Ao local de trabalho, onde os servidores fazem todas as suas atividades. Então, a gente consegue ter uma noção que, de acordo com essas atividades, é que vai surgir diferentes ambientes organizacional. Então, olha só o conceito que ele diz no plano. São áreas específicas de atuação do servidor no cumprimento das atividades relativas ao cargo a que pertença,
E, além disso, ele diz que os cargos das carreiras que compõem o plano serão alocados nos ambientes organizacionais, listados abaixo. Então, quais são esses ambientes listados de acordo com o plano? Primeiro é a administração, assistência social e cidadania, saúde, assuntos jurídicos, procuradoria, cultura, esportes e turismo, desenvolvimento urbano, serviços e obras públicas, finanças, educação, planejamento e orçamento e, por último, o meio ambiente. Bom, pessoal, como a gente viu o conceito de ambiente organizacional, o plano lhe diz também que é possível que haja transferência de pessoas entre esses ambientes. Então, está ligado ao deslocamento dos servidores, né, para diferentes ambientes organizacionais. Então, quem é o responsável por isso, por essa transferência de pessoas nos ambientes organizacionais? É a Secretaria Municipal, aonde ela é responsável pela gestão de pessoa e precedida de realização de cursos de capacitação específica, no qual é elaborado no âmbito de atividade, subatividade e área de conhecimento, e depende de aprovação do mesmo, com no mínimo 70% de aproveitamento. Então, essa transferência entre os ambientes organizacionais, ela não se aplica a quem? Aos servidores em estágio probatório. Então, é só depois que finalizar esse período de estágio é que ele pode ser transferido para outro ambiente organizacional, certo? Então, os critérios específicos que devem ser utilizados para aplicar essa transferência, elas devem ser elaboradas pelas diversas secretarias municipais, tendo em vista o estatuto e suas especificidades, desde que ocorram no mesmo ambiente organizacional. Então, outra coisa que ele fala também é com relação que nos casos de mudança do quadro de pessoal, fruto da avaliação anual do dimensionamento previsto no plano e instalação de novos equipamentos sociais ou unidades de trabalho, será promovido pela secretaria responsável pela gestão de pessoal processo aberto de transferência, visando a adequação das necessidades institucionais com a dos servidores públicos municipais, observando os critérios e limitações previstas no plano e no estatuto dos servidores, ok? Então, ele fala também uma outra informação importante para essas transferências entre ambientes organizacionais é com relação ao tempo mínimo, no qual ele pode ser de 2 anos, 1 ano ou a qualquer tempo. No caso de 2 anos, ele é aplicado em unidades de lotação de determinado ambiente organizacional, vamos dizer assim, de uma forma geral, é no mínimo 2 anos. 1 ano é para os ambientes organizacionais de assistência social, educação e saúde. E, por último, a qualquer tempo, é aplicado a quem? Aos servidores da Guarda Municipal, especialmente aos integrantes do ambiente de patrulhamento urbano e rural, certo? Aqui nós temos uma questão sobre o assunto, que, de acordo com o artigo 105, os cargos das carreiras que compõem este plano serão alocados nos... É a letra A, e ambientes organizacionais, certo? Então, uma outra questão sobre isso aqui também é esta daqui, olha só. No que diz respeito ao Instituto da Transferência previsto nos artigos 87, 88, 89 e 90, apenas não se pode afirmar, então é a incorreta. Letra A. O Instituto de Transferência regulado neste plano se aplica aos servidores abrangidos por este plano que estejam em estágio probatório? Não, olha só, eu falei bem no início lá, que é apenas quando finaliza esse período de estágio probatório que ele pode ser transferido para outro ambiente organizacional. Então, essa aqui é a letra A, mas vamos continuar lendo. Letra B. Os critérios específicos para transferências de um servidor de um local de trabalho para outro deverão ser elaborados pelas diversas secretarias municipais, certo? Tendo em vista o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suas especificidades, desde que ocorram no mesmo ambiente organizacional. Letra C.
Nos casos de mudança do quadro de pessoal, fruto da avaliação anual do dimensionamento previsto neste plano e de instalação de novos equipamentos sociais ou unidades de trabalho, será promovido pela secretaria responsável pela gestão de pessoal. Processo aberto de transferência visando a adequação das necessidades institucionais com as dos servidores públicos municipais, observados os critérios e limitações previstas neste plano e no Estatuto. Então, está correta. A letra D. Terminado o estágio, olha só, ela é, vamos dizer, a versão dessa letra A aqui. Terminado o estágio probatório, a transferência do servidor de uma unidade de lotação para outra no mesmo ambiente organizacional é livre, então é só depois do estágio probatório. Lembrando que o estágio probatório é de quanto? De 3 anos. Bastando que seja garantida a capacitação do mesmo nas atividades, subatividades e áreas de conhecimento no novo ambiente organizacional. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Bom, outro tema também importante aqui, que está no plano de carreiras, é a reclassificação, que ela é o quê? É a movimentação do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, ou seja, sempre superior a uma classe que era antes. Então, desde que conte com o tempo de efetivo exercício no cargo. Bem, é que para que ocorra essa reclassificação da classe 1 para a seguinte, por quê? Porque é sempre para o superior, então sempre crescente. Então, o servidor deverá estar posicionado no mínimo com 5 níveis imediatamente anteriores ao primeiro nível da classe 2, ok? Então, a reclassificação ela pode ser por 2 tipos de promoção. A primeira é por mérito e a segunda é por antiguidade, no qual essa reclassificação, seja por mérito e antiguidade, ela implicará em alteração do vencimento, porque ele vai mudar a sua classe, sempre para a classe superior, que decorrente do posicionamento do nível inicial da classe, objeto da movimentação. Então, isso aqui é muito importante para a gente saber, porque vai que cai uma questão dessa na prova, ok? Então, nós temos a nossa primeira questão aqui. Olha só. Analise as assertivas sobre a reclassificação. Primeira, entende-se-á por reclassificação a movimentação do servidor de uma classe para outra, classe imediatamente superior, lembra? Sempre superior, desde que conte com tempo de efetivo exercício no cargo, conforme estabelecido no plano. Então, ainda tem essa condição aqui para poder realizar a reclassificação. Mas, de uma forma geral, está correta a primeira. A segunda, a reclassificação só poderá acontecer mediante promoção por mérito ou através de promoção por antiguidade, de acordo com a aplicação do instrumento aprovado pelo prefeito para aferir o desempenho funcional do servidor? Sim. Então, temos a terceira aqui. A reclassificação não implicará em alteração de vencimento, decorrente do posicionamento no nível inicial da classe, objeto da movimentação. Não, né, pessoal? Porque a reclassificação, ela está mudando de classe, sempre para classe superior. E se mudar de classe, é lógico que vai mudar o vencimento. Então, o que está errado aqui é o não, porque ela sim aplica sim a alteração de vencimento. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A, que é apenas as assertivas 1 e 2 que estão corretas sobre a reclassificação. Bom, pessoal, aqui é o nosso último conteúdo, né, sobre a parte de legislação da Prefeitura de Ananindeua, que ele aborda aqui sobre o quadro de pessoal, que nele ele vai apresentar os princípios, os pressupostos e diretrizes que orientam a formação desse quadro pessoal, certo? Então, para continuar, ele aborda esses princípios, que é o primeiro aqui, olha só, equidade, que dá aquela ideia de equilíbrio, né? Lembra, equilíbrio, então tá tudo igual. Então, o que seria a equidade? É o tratamento igualitário entre os profissionais dos cargos iguais, assemelhados e igualdade de direitos e obrigações e deveres, certo?
A segunda aqui é a universalidade, né? Daquela ideia de todo mundo. Então, quem é esse todo mundo? São os servidores estatutários e seletistas, que são participantes do processo de trabalho desenvolvido pelos órgãos da Prefeitura Municipal. O terceiro é o concurso público, que ele diz que é a única forma de ingressar nas carreiras, resguardando os serviços estáveis segundo a Constituição Federal de 88, ok? Um outro também é a isonomia, que é o tratamento remuneratório isonômico aos trabalhadores dentro do mesmo nível de escolaridade, com igualdade de direitos, obrigações e deveres, independentemente do tipo ou regime de vínculo empregatício, ok? Outro é a publicidade e transparência, que é os fatos e os atos administrativos serão públicos, garantido total e permanente transparência, ou seja, todo mundo tem que saber sobre o que está acontecendo. E por último é a participação na gestão, que ela constitui no princípio da participação bilateral, é bilateral, entre quem? Os servidores e os órgãos gestores da prefeitura municipal. Então, esses aqui, de uma maneira geral, são os princípios que regem, né, a formação do quadro pessoal. Bom, então aqui nós temos a nossa primeira questão, né, sobre esse assunto que a gente falou, no qual ele pede o quê? Que é para marcar a única alternativa que não define esses princípios. Então, ele quer a incorreta. Então, vamos lá. Letra A, equidade. Lembra aquela ideia de equilíbrio, de todo mundo igual? Então, vamos ler o que está escrito. Fica assegurado tratamento igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres. Certo. Universalidade, ou seja, aquele conceito de que seja todo mundo. Mas quem é esse todo mundo? Vamos lá. Integram o plano todos os servidores municipais estatutários e seletistas que participam do processo de trabalho desenvolvido pelos órgãos da prefeitura. Certo, né? Letra C. Participação na gestão. Lembra a participação? A participação é sempre bilateral de todo mundo, né? Ou seja, é dos órgãos e dos servidores. Então, vamos lá. Participação na gestão. Para implantação ou adequação deste plano às necessidades da prefeitura, deverá ser observado o princípio da participação unilateral? Não, né, pessoal? Ela é bilateral, tanto que é quem são os servidores e os órgãos gestores da prefeitura. Então, a alternativa incorreta dessa questão é a letra C, que é isso que ele pede, né? Que não define os princípios e pressupostos ou diretrizes corretamente. Vamos ler a letra D. Publicidade e transparência, lembra? Tem que ser público, todo mundo tem que saber. Então, olha só. São todos os fatos e atos administrativos referentes ao plano que serão públicos, garantindo total e permanente transparência. Então, a letra C que é a incorreta. Então, essa que é a alternativa dessa questão. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu agradeço a atenção de vocês, peço para curtir mais uma vez, comentar e compartilhar, e muito importante mesmo, que desejo de coração é que nós tenhamos uma boa prova nesse concurso da Prefeitura de Ananindeua. E valeu!